aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Para quem está chegando aqui agora e ainda não conhece esse canal, eu sou a Catarina, muito prazer, e esse aqui é o CriaLT. No vídeo de hoje eu estou a caráter novamente, olha só, toda estilosa nesse chapéu natural que uso diariamente, para passar aqui algumas dicas para vocês de coisas que nós podemos ler aqui no mês do Halloween, né? Sem necessariamente serem histórias para nos apavorar, para nos amedrontar, para a gente não dormir de noite. Muitas dessas histórias que eu separei aqui, elas têm ou um quê sobrenatural, uma pegada mais dark, mais peculiar, mas não é nada muito assustador. São dicas aí para quem quer pegar mais leve, quem não quer se assustar tanto, então fiquem aqui comigo porque tem recomendação de livro com uma temática sobrenatural. Eu separei aqui umas leituras que eu gostei muito de fazer, inclusive tenho dicas bem legais aqui para vocês que eu espero muito que vocês gostem, então me acompanhem aqui no vídeo de hoje. Já vou pedir para vocês aqui então que se ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam aqui embaixo, aperta ali no botãozinho vermelho, inscreva-se e venha falar sobre livros conosco. Aqui a gente fala muito de livros, literatura, edições de fotos, dou dica para crescer Instagram literário. Faz um tempinho que eu não faço vídeos assim, porque eu tô muito focada em livros, mas uma hora vem aí. Eu compartilho muitas experiências literárias aqui com vocês, que eu adoro fazer uns bate-papos com vocês. Não esquece de deixar o teu joinha aqui nesse vídeo, que isso ajuda muito no engajamento aqui do canal para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Deixa um comentário também me contando o que tu anda lendo por aí, se tu já leu algum desses livros que eu vou citar, se tem algum livro para indicar mais softzinho também. Acompanhe o CriaLT nas outras redes sociais, que são elas o Instagram e o Twitter. Eu sempre deixo os links aqui na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar o meu trabalho por lá também. Eu quase sempre esqueço de falar para vocês, não esqueçam de ativar o sininho do canal para não perder nenhum conteúdo novo que eu trouxer aqui para vocês. Agora sim, vamos lá para essa lista que eu separei, uma bem especial aqui para vocês, e eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá? Gente, eu literalmente acabei de fazer essa leitura, de conhecer o trabalho do Yuri Amaral. O trabalho dele envolve muitas camadas, ele é um artista. Por enquanto, eu só li um trabalho dele, mas ele tem um multiverso, assim, que se conecta. O trabalho dele que eu li é Yala e a Teia da Existência. A Yala, ela tem uma importância muito grande para essa história, porque ele vai contar pra gente lá nos agradecimentos como surgiu a criação da Yala, como surgiu essa identidade, como a Yala teve um peso muito grande e deu um sentido para ele. Foi muito legal acompanhar essa história, tem uma mitologia muito legal que envolve aqui, ele tem esse multiverso com outros livros também. A Yala, ela transita ali nas realidades até que ela decide vir aqui pra Terra, porque ela quer aprender sobre os nossos sentimentos, sobre nós, ela passa um bom tempo aqui. Mas chegando ali no final da sua existência, ela decide contar para uma certa pessoa, uma pessoa aleatória que ela encontra numa cafeteria, como é que a jornada dela se deu. O livro ele é bem curtinho mesmo, mas vai alternando entre algumas histórias da Yala, ela contando para aqueles personagens ali. Essa leitura assim me abraçou muito, eu tô até agora sentindo muito ela. Eu não sei nem se eu consegui explicar direito, porque eu tô muito emocionada com essa história ainda, tanto com a história do autor e com a história da Yala. Eu precisava vir indicar ela aqui para vocês, não podia ficar de fora dessa lista. Esse livro ele tem uma aura gostosa de ler, tem essa questão do mundo dos sonhos, ela vai contando a história pra gente, então acho que é uma boa pedida pro Halloween, pra quem não quer se assustar. Eu tô louca pra ler as outras histórias do autor, que eu tenho certeza que eu vou amar esse multiverso, esse universo que ele criou, porque a Yala, assim, eu já tô apaixonada por essa história de verdade. Um livro que não pode faltar ou em TBR de Halloween ou em lista de indicação de Halloween, né? Coraline, do Neil Gaiman. Vocês sabem que eu gosto muito de Coraline, eu já fiz um vídeo aqui que eu vou deixar nos cards, fiz um vídeo super especial, fiz uns takes, umas coisas bem diferentes pra vocês, vai estar na descrição também. Coraline é uma menina, uma criança muito aventureira, ela é espoleta, ela é serelepe, ela é curiosa, ela é corajosa, e ela se muda com seus pais pra uma casa nova. Só que tá muito tedioso aquele lugar pra ela, até que a Coraline acha uma porta discretinha ali, e ela resolve fazer o quê? Abrir aquela porta. E atravessando aquela porta, ela acaba passando para um mundo onde tudo é exatamente igual, exceto o fato de que os pais dela dão uma atenção extra para ela e eles têm
botões no lugar dos olhos. A Coraline, coitada, vai se meter em muita confusão, ela vai provar pra gente que ela é uma pessoa muito corajosa, e essa história, apesar de parecer um pouco assustadora, ela é uma história mais com que infantil, assim, com uma pegada mais infantil, mas ela tem sim os seus momentos. Eu gosto muito de indicar a Coraline porque eu favoritei essa história esse ano. Quando eu era criança, eu gostava muito de histórias de terror, o terror me fascinava muito. Eu queria ler tudo de terror, os filmes de terror me fascinavam. Tanto que eu assisti vários filmes de terror quando eu era criança, eu era muito mais corajosa quando criança do que eu sou hoje em dia, eu acho. Eu era muito mais Coraline na infância. Eu acho que quando eu era criança eu teria peito aí pra enfrentar a outra mãe. Hoje em dia já não sei, deixava ela me levar. Então essa história aqui, ela tem umas morais muito interessantes, a gente pode pegar bastante ensinamentos a partir dela, que foi o que aconteceu comigo na infância, e agora eu tive outras interpretações dela lendo esse ano, então eu recomendo muito pra vocês essa história. É uma história muito gostosinha de ler e é perfeita pra Halloween, é perfeita. Se eu estivesse participando da maratona quando criança, eu ia ser a parte trevosa da maratona. Eu não sei se isso vale como uma roubadinha nessa lista, mas eu acho que é interessante fazer essa indicação aqui, porque é um livro meio à parte ali da série. Contos Peculiares, ele se passa assim, gente, no mesmo universo das Crianças Peculiares, do lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, mas aqui a gente tem contos. E são vários contos diferentes, eles têm essa pegada peculiar. Pra quem não sabe, na história a gente vai acompanhar crianças, pessoas, cada um tem uma peculiaridade diferente. E aqui nós vamos acompanhar diferentes histórias de pessoas peculiares em diversos lugares. Tem alguns contos aqui que me chamaram mais atenção do que outros. Inclusive, tem ilustrações nesse livro também. Essa aqui é uma edição feita quase como se fosse um dos personagens da história da Senhorita Peregrine contando pra gente. É como se o Millard, que é um dos personagens peculiares da série principal, selecionasse os contos pra nós, então é um dos personagens. É uma história muito divertida, eu gosto muito do universo dos peculiares, inclusive é uma indicação bem legal, uma pedida bem interessante pra Halloween, mas eu selecionei aqui os contos por ter uma diversidade a mais, a gente consegue encontrar pessoas diferentes, peculiaridades diferentes. A gente tem histórias um pouquinho mais macabras, um pouquinho mais tranquilas, então aqui a gente encontra para todos os gostos. Eu arrisco dizer que esse aqui é um dos meus favoritos dali do universo dos peculiares, eu me conectei muito com esses contos aqui. O meu conto favorito é o da menina que domava pesadelos. Eu amo coisa com sonho, eu tenho uma conexão com sonho, com pesadelo, com dormir, então esse conto me serviu demais. Então aqui eu deixo mais uma recomendação meio que trevozinha pra vocês. Vamos de dose dupla agora. Condenada e Maldita, do Chuck Palahniuk. Não sei se vocês conhecem, mas esse aqui é o autor de Clube da Luta. Mas Condenada tem uma pegada completamente diferente. Eu não li Clube da Luta ainda, mas eu sei mais ou menos qual é que é a vibe da leitura. Essa leitura aqui, ela tem uma pegada, apesar da capa ser um pouquinho macabra, tem uma pegada mais sarcástica. Vocês não têm noção de como o autor ele brinca com várias questões aqui de religião, questões sociais. Nós temos aqui a Madison, que ela é uma adolescente, ela é filha de pais milionários, assim, eles estão muito envolvidos com a mídia por serem atores, e eles adotam muitas pessoas também, e a Madison é filha deles. Só que o que acontece com a coitada da Madison? Ela tem uma overdose de maconha, morre no início do livro e vai parar no inferno. Aí vocês vão me perguntar, tá, Catarina, mas pelo amor de Deus, esse livro é de terror. Não, não é. A Madison vai parar lá no inferno, ela vai começar a descobrir várias questões do porquê que ela foi parar lá, como que ela morreu, porque a morte dela é muito suspeita, né, gente? Overdose de maconha, tem coisa aí no meio. Essa também é uma questão que vai ser desenvolvida aqui. Ela vai tentar aqui ao longo do caminho encontrar com Satã para resolver algumas questões, para conseguir encontrar consigo mesma, para conseguir entender o que aconteceu. E o que é muito interessante também é ver o por trás da história, o que estava acontecendo com o autor enquanto ele escrevia. A mãe dele estava muito doente e ele ficou cuidando dela. E as únicas pessoas que ligavam para ele, com quem ele conversava, eram os atendentes do telemarketing. Então ele insere isso nessa história, gente, vocês não têm noção do que o autor fez aqui. Parece que essa história é uma piração, mas é uma história maravilhosa. Estou aí esperando um terceiro livro, que aparentemente, pelo que eu vi o pessoal falando, vai sair em HQ. Era para ser uma trilogia, então vamos ver o que vem por aí, porque eu queria a conclusão dessa história.
O livro mostra claramente as críticas que o autor quer fazer e essa questão de saber o que tinha por trás da vida dele, o que estava acontecendo enquanto ele escrevia, torna muito mais interessante ainda a atmosfera dessa história, que tem sim uma atmosfera mais dark, se passa no inferno, e a Madison também é uma personagem muito sarcástica, ela tem um humor ácido, e ela vai contando pra gente o que tá acontecendo com ela no inferno, o que aconteceu com ela antes e o que levou ela até o inferno, né? Então, se vocês gostam desse tipo de leitura, que satiriza, que joga algumas verdades na cara da gente, como vocês podem ver, eu marquei algumas coisas aqui, então essa leitura é pra vocês. Fragmentos do Horror, do Junji Ito, acho que é assim, é pra aquecer aqueles corações que precisam encontrar uma bizarrice no meio do caminho. Aqui a gente tem absolutamente de tudo. Ele me lembra um pouco a questão dos contos peculiares que eu falei pra vocês, mas muito mais intensificados, com muito mais bizarrices. Tem, por exemplo, aqui um cara que ele não pode tirar a mão da cabeça dele, senão a cabeça dele vai cair. É nesse nível, a gente já pode ver pela capa. Ai, meu Deus, é ele aqui na capa. Nossa, eu não tinha nem parado pra prestar atenção. Eu não tinha percebido que era ele, nossa, que choque. Eu gostei muito desse mangá, achei ele muito legal. É legal ver que cada autor, cada ilustrador tem o seu traço, tem a sua característica. É quase como se fosse uma característica da escrita também. Mas eu queria salientar aqui que tem, assim, algumas cenas que mostram o corpo dos personagens, algumas cenas bem gráficas também. Eu vou deixando algumas imagens pra vocês, mas deem uma pesquisadinha antes, porque pode ser um pouco mais delicado pra certas pessoas, embora eu ache essa bizarrice aqui sensacional. Eu adoro esse mangá com todas as minhas forças. E pra fechar aqui de indicação, eu acho, porque senão vai ficar muita coisa realmente, eu queria indicar uma HQ que eu já falei bastante sobre ela aqui no canal, mas acho importante falar de novo porque ela tem tudo a ver com Halloween. Paper Girls. Aqui eu tenho o volume 1 e 2, que foram os que eu li físicos, os demais eu li no Kindle. Essa história aqui vai acompanhar esse grupo de meninas aqui. Elas meio que se conectam, se encontram ali no dia do Halloween. Acho que é no Halloween mesmo, se não me engano, não é um dia antes, acho que é no Halloween. Essa HQ tem muitos elementos sci-fi, tem viagem no tempo, tem toda uma questão de extraterrestres que envolve a narrativa. Elas acabam encontrando com elas mesmas do futuro. Eu não vou contar muito dessa história porque é interessante descobrir. Essa história também tem um traço muito bonito, uma vibe muito gostosa. Elas aprontam horrores e tem uma química muito legal entre as meninas, que eu gostei bastante de acompanhar. Então, eu recomendo muito pra vocês. Inclusive, tem até um dialeto diferente aqui pra essa raça que eu comentei pra vocês. É muito legal e bem completa essa HQ. Eu gostei muito do traço dela também. Olha essas capas, que maravilhosas! Esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Não esqueçam de me contar aí se já leram algum desses livros, HQs, contos. Me contem o que vocês acharam de cada um deles. Eu tive ótimas experiências com todos, procurei separar aqui os que eu realmente tinha gostado para trazer umas indicações legais aqui para vocês. Eu agradeço muito a atenção de todo mundo, muito obrigada mesmo por terem assistido o vídeo e ficado comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo do Crialité, então. Um beijão para todo mundo!